Pessoal, seguinte, então, tá? Para a gente começar aqui, eu deixei para fazer o login junto com vocês também. Para aqueles que estão utilizando o Windows 10 e 11, a gente tem essa aplicação do OneDrive, tá? Na pasta, na área de trabalho dos nossos computadores. Só digitar no navegador aí o OneDrive, vai aparecer essa caixinha, certo? A gente vai clicar nela, para aqueles que ainda não fizeram o login, e entrar com o nosso endereço de e-mail da companhia, tá? No meu caso aqui, valver.martins@avivar.com.br. Então, entrar. Aqui nesse a gente pode avançar normalmente. Para aqueles que configuraram a autenticação do Windows Authenticator ou do receber por SMS, tá? Ele vai pedir a autenticação via SMS ou a aprovação no Authenticator também, tá? Aqui é sobre a aplicação sobre a utilização do aplicativo móvel, tá? Isso aqui é para fazer o sincronismo com os nossos celulares, se necessário, eu vou pular, eu não vou fazer, ok? E aqui eu vou pedir para abrir a minha pasta no OneDrive, tá bom? Vocês vão perceber, pessoal, que assim que a gente iniciar e fizer esse sincronismo com a pasta do OneDrive, aqui no explorador de arquivos, bem aqui embaixo, tá? A gente vai ter essa pastinha aqui, ó. No meu caso, está Valver Avivar Alimentos, que de vocês vai estar nomeado com a nomenclatura de vocês, certo? Outra coisa, quem utiliza o Windows 7, tá? Vocês vão poder utilizar por aqui. Aqui é a nossa tela inicial do Outlook, tá? Todos de vocês vai ter no cantinho esse mesmo quadradinho. Vocês vão clicar aqui em OneDrive. Ele já vai abrir direto a tela do OneDrive com os arquivos que você sincronizou ou não, tá? Esses aqui eu já coloquei para a gente usar de exemplo no treinamento, mas eu vou ensinar para vocês como que faz para poder fazer esse sincronismo, tá? Então, só para entender, essa é a visão web do nosso OneDrive. E aqui a gente tem a visão no desktop, tá? Ok? Seguinte, pessoal, o OneDrive, a gente tem aqui algumas funcionalidades dele. Eu vou estar passando com vocês, né, primeiramente sobre o menu lateral, depois a gente passa para esse menuzinho aqui de cima para poder estar explicando para vocês. Primeira pastinha que a gente visualiza aqui é meus arquivos. Então, tudo que eu subi, tudo que eu pedi para ser sincronizado e que foi definido por mim, vai estar aqui em meus arquivos, tá? Os recentes basicamente os arquivos, os últimos arquivos que você subiu para ser sincronizado no seu OneDrive, e o compartilhado são todos aqueles arquivos que foram compartilhados por você com alguém, não por você, né, perdão, com você. Por exemplo, vamos supor que o seu coordenador compartilhou um link com você e você não está localizando ele, não conseguiu encontrar no seu OneDrive onde ele está. Basta vir aqui nessa guia compartilhado, todos os arquivos que foram compartilhados com você estarão aqui, certo? Eu vou dar um pulinho na lixeira aqui para a gente passar sobre como a gente vai fazer para carregar esses arquivos ou fazer a sincronia deles, tá? Pessoal, aqui eu vou explicando para vocês, eu vou abrir no final um momento de questionamentos, mas se for aparecendo dúvidas, pode me chamar aqui, tá? Não tem problema. Seguinte, aqui nessa primeira tela aqui em cima, a gente tem um novo, tá, pessoal? O que é esse novo? Tudo que você clicar aqui, por exemplo, documento Word, pasta de trabalho de Excel, PowerPoint, vai abrir um documento web novo, tá? Não um documento que você já tem na sua máquina para sincronizar, tá bom? Essa pastinha, supor você queira criar uma pasta nova para subir algum arquivo para dentro dessa pasta. Vou clicar aqui para vocês verem, ó, vou clicar na pasta, ele vai me perguntar, criar uma pasta. Vou criar uma pasta chamada treinamento, tá? Para a gente poder estar utilizando ela durante o nosso treinamento. Então, aqui, ó, eu criei essa pastinha aqui, chamada treinamento, e eu vou carregar alguns arquivos para dentro dessa pasta, tá bom? Então, vamos entrar na pastinha.
Como que eu faço para poder carregar esses arquivos, tá? Na telinha do lado tem carregar. Ele vai me perguntar se é arquivo ou se é pasta, tá? Se eu clicar aqui em carregar arquivo, ele vai abrir para mim os arquivos que eu tenho salvo na minha área de trabalho ou na minha máquina, tá? Por aqui que eu vou subir essa planilha do Excel para o meu OneDrive. Então, eu clico sobre a pasta e mando abrir. Tá? Quando eu abrir, vocês vão ver que aqui em cima, no cantinho, vai carregar vai ficar uma telinha de sincronismo mostrando para mim esses arquivos que estão sendo sincronizados. Ah, foi muito rápido, Valber, eu não consegui ver. Como que eu tenho certeza que esse arquivo realmente subiu para a minha pasta do OneDrive? Bem aqui no cantinho tem um pontozinho de exclamação. Se você clicar nesse pontozinho de exclamação, ele vai abrir para você os últimos arquivos que você sincronizou e de um histórico do que foi feito dentro dessa pasta. Por exemplo, eu acabei de subir esse arquivo ad.csv. Eu cliquei aqui no cantinho na informação, ele me mostrou aqui, ó, você criou um AD.csv em treinamento. Me mostrou que antes disso, eu criei uma pastinha chamada treinamento. Correto? Vamos lá, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Eu subi tudo isso no nosso ambiente web. Vocês lembram que eu falei com vocês aqui sobre a nossa possibilidade aqui do arquivo na máquina, tá? Só para a gente voltar, para ficar gravado na memória, como que eu vou localizar? Eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivo. No meu caso, eu tenho a pastinha aqui embaixo, né? Para aqueles que desejarem usar pelo atalho, o Windows, que é a bandeirinha, mais a letra E, ela também vai abrir aqui para mim o explorador de arquivo. Eu entrando nele, já está aqui a minha pastinha treinamentos. Dentro dela vai ter o arquivo que eu subi, que chama AD. Bom, pessoal, compartilhar aqui para carregar também pastas, tá? Que existe dentro do meu HD, né? Vamos colocar assim na minha máquina, para o OneDrive, é o mesmo processo realizado para subir arquivos. A diferença é utilizar aqui entre arquivos ou pastas. A pasta, se eu selecionar uma pasta, nessa área de trabalho que eu estou aqui, tá, pessoal? Eu não tenho uma pasta, então não vai aparecer para mim aqui nada para me subir. Mas caso eu tenha, vou criar um aqui para vocês verem, tá? É uma pasta denominada treinamento e vou fazer o upload dela. Ele vai me perguntar, deseja fazer o upload? Tem 0 arquivos dentro desse site. Se tivesse 15, 20, 30, ele ia me falar a quantidade de arquivos que tem aqui e confirmar se eu desejo fazer o upload. Se eu marcar em fazer o upload, ele vai subir essa pastinha para a gente. Retomamos, pessoal. Desculpa aí, tivemos uma quedinha de internet aqui, só para a gente retomar, tá? Carregando uma pastinha, vou criar a pasta nova aqui, chamada pasta treinamentos, tá? E vou pedir para fazer o upload dela. Ele vai me perguntar, você quer fazer o upload dessa pasta? Ela tem 0 arquivos. Se tivesse 15, 20, 30 arquivos, ele ia me fazer o mesmo questionamento e eu ia mandar subir o arquivo. Ele vai sincronizar para a gente os arquivos dentro dessa pasta e vai subir tudo que está dentro dessa pasta para o OneDrive. Mesmo processo utilizado para subir um arquivo, ok? Pessoal, por enquanto, dúvida quanto a como realizar o upload de arquivos? Tudo bem? Bob, lembrando que dá para arrastar também, né? Dá para arrastar também. Isso aí é um passo que a gente eu vou passar para vocês aqui também, tá, pessoal? Seguinte, aqui, ó,
Deixa eu só minimizar um pouco a tela aqui, dividir a tela. Se eu tiver alguns arquivos, igual eu tenho aqui na área de trabalho, eu posso selecionar o arquivo, clicando, segurando nele e trazendo ele aqui para dentro. Vocês vão ver que ele já vai... O pessoal tem algum microfone aberto aí. Ok. Se eu segurar o arquivo aqui e arrastar ele aqui para dentro da minha área de trabalho, tá? Ele está na minha área de trabalho, eu quero arrastar ele para o OneDrive, para dentro do nosso OneDrive. Eu clico no arquivo, mantenho pressionado e arrasto ele para dentro. Vocês vão reparar que a área de trabalho do OneDrive vão ficar com esses pontilhadinhos em azul. Dentro dessa área azul que você selecionar e jogar para cá, ele vai fazer automaticamente o upload para a pasta, tá ok? Isso também você consegue fazer para mais de um arquivo, tá, Valber? Como que eu faço para arrastar mais de um arquivo? Seleciono a tecla Ctrl e marco a quantidade de arquivo que eu quero trazer para a área para cá. Selecionei, arrastei, soltei, ele vai fazer o sincronismo para mim ao mesmo passo que a gente já tem. Por que ele deu esse alerta, tá, pessoal? Eu já fiz isso aqui até de propósito, tá? Selecionei um arquivo que eu já tenho na minha pasta de trabalho do OneDrive. Vai copiar, vai duplicar, o OneDrive vai alertar para a gente que você já tem esse arquivo. Então, no meu caso, eu não vou querer manter esse arquivo aqui, tá? Então, se eu clicar em manter ambos, ele vai manter a cópia da cópia. Se eu mandar substituir, ele vai pegar a versão que você está trazendo para cá e substituir pela que já tem. Então, ou seja, vai só fazer uma atualização do aplicativo que a gente já tem. Beleza? Como eu faço, Valber, para poder compartilhar esses arquivos com a minha organização, com o meu colega de trabalho, tá? Existem algumas formas de realizar o compartilhamento desse arquivo, tá? Você pode clicar aqui em cima e compartilhar o link, compartilhar o arquivo. Pode criar um link ou você pode ir direto no arquivo, clicar nessa telinha ou nesses 3 pontinhos. Vou estar passando para vocês agora, tá? Eu vou utilizar aqui essa forma aqui, direto no arquivo, para compartilhar, tá? Clico não precisa preocupar em gravar, gente, todas essas ferramentas, porque todas elas fazem a mesma coisa. O compartilhar aqui, copiar link, e esse botão de compartilhar, os 3 pontinhos, te dá a mesma opção de fazer o compartilhamento do arquivo, tá? Vocês podem escolher o que for melhor para vocês. Eu vou usar essa aqui. Eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou mandar compartilhar esse arquivo. Quando eu clicar em compartilhar, tá? Ele vai abrir para mim essa tela, onde eu vou encaminhar uma mensagem para a pessoa com quem eu estou compartilhando o arquivo, informando para ela do que se trata, tá? Por exemplo, no meu caso aqui, eu vou compartilhar esse arquivo com o Rafael, tá? Vou digitar uma mensagem aqui, boa tarde, segue anexo. Pessoal, uma observação que vocês têm que tomar muito cuidado é aqui no início, aqui bem em cima, ó, tá vendo? As pessoas na Avivar Alimentos com link pode editar. Ou seja, quem terá acesso a esse meu arquivo? Somente as pessoas que fazem parte da nossa organização, que tem o domínio avivar.com.br e que possuem o link, tá? Valber, eu vou mandar para uma pessoa, para um colaborador, para um vendedor nosso aqui externo, uma pessoa externa, e ela precisa ter esse acesso. Como eu faço? Você vem aqui, dá um editar, e aí ele vai te dar as opções de configurações de envio. Por exemplo, pessoas com acesso, né? Pessoas que eu escolher, ou seja, somente as pessoas que eu selecionar, que eu informar que podem ter esse acesso, e se essas pessoas podem ou não editar, se elas podem só visualizar, se eles podem baixar ou não o arquivo. Como que eu faço para fazer essa configuração? Vou manter aqui, gente, pessoas em Avivar Alimento. Então, todo mundo que tiver o link da nossa organização vai ver. Todos vão poder editar? Sim ou não? Como eu faço? Eu venho aqui nessa tela ainda, em mais configurações, e clico em pode editar ou pode exibir. Qual a diferença? O pode exibir, essa pessoa, como já está descrito aqui embaixo, não é possível fazer alteração no arquivo. Ela vai somente visualizar esse arquivo. Se eu marcar pode editar, essa pessoa vai conseguir fazer alteração no arquivo.
tá? Bloquear o download aqui, eu deixei como desativado, tá? Mas você pode bloquear também o download, dependendo da configuração que você fizer. No caso, a pessoa, se ela tiver com a opção de somente pode exibir, aqui a gente consegue bloquear ou não o download. Por que que essa opção de bloquear o download só é possível no pode exibir, tá, gente? Porque se eu colocar para ela editar, obrigatoriamente, ou se ela não tiver o Office 365, que é o nosso caso, ela tem que baixar o arquivo para a máquina dela para poder fazer a edição no pacote Office que ela tiver, tá? Então, vou mandar aplicar essa configuração que eu fiz e vou enviar o anexo para o Rafael. Detalhe, aqui embaixo existe uma outra opção que chama copiar link, ok? Então, eu vou primeiro copiar esse link aqui para mostrar para vocês uma outra funcionalidade também. Copiei o link, compartilhei com o Rafael. Mas, por exemplo, eu quero compartilhar esse link agora com o Vinícius. Vou mandar para ele através do meu Teams. Eu venho aqui no chat, busco aqui Vinícius e coloco aqui o link do arquivo para o Vinícius. Mandei para ele, ele vai ter o acesso para visualizar e editar também. Lembrando, isso é possível porque eu deixei para que todas as pessoas na organização pudessem visualizar o arquivo e pudessem editar o arquivo. Tudo bem? Pessoal, quanto a sincronismo das pastas, arquivos e envio de permissões, há alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Ok, vamos passar aqui para a nossa lixeira, tá bom, gente? Vou mostrar para vocês aqui que existem algumas particularidades quanto à utilização da lixeira no OneDrive. Vou pegar aqui no nosso arquivo aqui que a gente estava utilizando aqui na pasta de treinamentos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o arquivo e vou mandar excluir o arquivo. Ele vai me perguntar, tem certeza que deseja encaminhar esse item para a lixeira? Sim, vou excluí-lo. Quando eu excluir o arquivo daqui, esse item ele vai vir para a nossa lixeira. Não excluiu, gente, só um momento. Excluiu. Então, ele me deu a mensagem, um item excluído da pasta treinamento, ok? Foi concluído. Se eu vier aqui no lixeira, ele vai me mostrar o item que foi excluído no nome, a data da exclusão, quem o excluiu e o local original que ele estava. Por que que ele traz para mim quem excluiu e a data dele? Vocês lembram que a gente compartilhou esse arquivo com alguém? Se essa pessoa excluir esse arquivo da nossa pasta, como ela tem a permissão de editar, ele vai cair aqui na lixeira e a gente vai conseguir ver quem excluiu, a data dele, quem criou e qual é o local original que ele estava. Essa lixeira, gente, vem para cá, o arquivo, e ele fica aqui durante 40 dias, tá? Se você não restaurar o arquivo, ele vai permanecer aqui por 40 dias. Eu excluí o meu arquivo e eu preciso que ele retorne para o local de origem, que eu vou voltar a utilizá-lo. Como eu faço? Eu clico aqui no arquivo, seleciono ele, lá no topo da tela já tem o ícone de restaurar. Clicando nesse arquivo aqui, ele restaura o meu arquivo para o local de onde ele estava. Detalhe, há um outro nível de segurança quanto à exclusão de arquivos, como, por exemplo, excluiu uma lixeira, você foi e mandou limpar da lixeira. Tá? Por exemplo, esse arquivo nosso, o AD atualizado, está na nossa lixeira e eu quero excluir permanentemente ele. Eu venho, seleciono ele e mando excluir.
Ele vai me perguntar, tem certeza que deseja excluir o item de AD atualizado da lixeira? Sim, quero excluir. Mandei excluir, ele mandou um item excluído para a pasta lixeira. Excluiu esse item. Perdi esse arquivo, Valber, fiz sem querer. Eu perdi ele. Não, ainda há no nosso OneDrive uma lixeira secundária, ou seja, aqui bem no cantinho inferior aqui, ó, bem pequenininho, tá? Não conseguiu encontrar o que procura? Verifique a lixeira de segundo estágio. Clicou nesse ícone que fica em azulzinho aqui, vocês estão vendo, tá ok? Cliquei nele, o arquivo está aqui. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu excluí esse arquivo da lixeira de segundo estágio, eu não consigo restaurar mais. Eu perdi esse arquivo, eu realmente excluí ele. Agora, se eu excluir o arquivo somente da lixeira, eu consigo encontrar ele aqui na lixeira de segundo estágio. É importante lembrar que a lixeira de segundo estágio, ela também tem um período, tá? Ela vai ficar na lixeira aqui durante 40 dias, entre 20 e 40 dias, tá? Eu não sei precisar para vocês com certeza o período, mas prometo que eu vou buscar e vou trazer para vocês aqui, tá? O período que fica na lixeira de segundo plano, ok? Sobre a pasta de trabalho que fica na nossa máquina, tá bom, pessoal? Status, isso aqui eu queria tratar com vocês, que é bem importante da gente poder, de vocês saberem. Quando está com essa nuvenzinha, o que quer dizer? Quer dizer que esse arquivo somente está no backup do OneDrive. Ele não está consumindo o arquivo da minha máquina, da minha estação de trabalho, tá? Ah, Valber, eu tenho ele aqui, tá, mas eu preciso dele na minha máquina. Como que eu faço? Duplo clique em cima do arquivo, ok? Quando eu dou um duplo clique em cima do arquivo, ele automaticamente abre o arquivo e baixa ele para minha máquina. Vocês podem reparar que lá na área de trabalho, ele vai mudar o status aqui, ó. Ou seja, aqui nesse caso, ele está sincronizando o arquivo para mim, ok? Vou fechar ele aqui. Tá? Ele pode ficar com um íconezinho verdinho. Se esse ícone verde estiver na nossa área de trabalho, que quer dizer que está na máquina e também está no nosso OneDrive. Ó, tem uma pergunta aqui do Rian, né? Se o Rian consegue ver o histórico que ele compartilhou com outras pessoas. Tá bom? Ô, Rian, seguinte. Esse histórico de compartilhamento de pastas com outras pessoas, você pode vir aqui em gerenciar acesso, tá? Voltando, tá? Ó, clicou nos 3 pontinhos, abriu aqui, ó, gerenciar acesso, ele vai contar para mim as pessoas com quem eu compartilhei, quem tem o acesso, quem pode excluir e quem não pode. Eu vou restaurar o nosso arquivo que está na lixeira, que foi compartilhado com o Rafael, e aí ele vai trazer todo o histórico dele para nós. Tá? Só um momento, por favor, para eu poder te mostrar com mais clareza. Olha, esse arquivo aqui, eu consigo gerenciar o acesso dele. Tá vendo que aqui ele vai contar para mim que eu copiei o link, compartilhei com outras pessoas e eu sou o proprietário dele e quem tem o acesso direto ou não, tá? Aqui no avançado, ele vai mostrar para mim, ó, Rafael Prudêncio é uma pessoa com quem eu compartilhei esse arquivo. Como eu cheguei nesse avançado, gente? Aqui embaixo tem avançado. Voltando. Clique nos 3 pontinhos, venho em gerenciar acesso. Se ele não mostrar toda a informação nessa tela, eu posso clicar aqui em avançado. Ele vai abrir uma outra aba no meu navegador e vai me mostrar aqui todo o histórico do que foi feito nele, com quem eu compartilhei o arquivo e
se essa pessoa é de colaboração ou de visualização. Respondi sua pergunta, Rian? Sim, era isso mesmo. Obrigado. Ok. Só aqui eu consigo também, no nosso OneDrive, criar bibliotecas compartilhadas, tá? Que nada mais é do que compartilhar uma pasta com outra pessoa. Eu posso vir aqui embaixo, criar um nome, inserir as pessoas com quem eu desejo. E tudo que eu inserir dentro dessa biblioteca, automaticamente, os membros que foram alocados aqui irão receber a permissão de editar ou visualizar esses arquivos. Tá bom? Se eu quiser também aqui, ainda falando sobre, voltando sobre o ícone aqui de cima, tá? Nós passamos pela exclusão, falando sobre o compartilhamento de link, né? Através da cópia do link ou através do compartilhar, que eu utilizei aqui para vocês com 3 pontinhos, como eu falei, é uma das formas de executar essa ação, mas existem também esse ícone de baixar aqui, tá? Caso eu queira baixar o arquivo para minha máquina, eu preciso selecionar o arquivo e clicar em baixar. Automaticamente, ele já vai baixar o arquivo, já vai dar o status aqui na barra de tarefas. Bom? Sobre a utilização prévia do nosso OneDrive, compartilhamento, subir e fazer o arquivo, exclusão dele, tá? Basicamente, são essas as funcionalidades principais dessa ferramenta. O que a gente pede para tomar cuidado, tá, pessoal? Quanto a essa opção de compartilhar, tá? Se atentar ao ícone de editar com quem você está compartilhando o arquivo, tá? Se as pessoas podem editar ou não, se podem ou não fazer o download, tá? Porque são dados sensíveis, são dados da nossa corporação. Então, é importante que seja verificado com mais atenção esse compartilhamento de arquivos, tudo bem? Pessoal, vou abrir agora esse momento aí para retirada de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida e quiser tá retirando comigo aí, é o seu momento. Podia comentar um pouquinho sobre o espaço? Sim, sobre o espaço, né? Vamos comentar para vocês aqui, pessoal, sobre o tamanho, a capacidade do nosso OneDrive, o que a gente tem de espaço e o que a gente não tem de espaço aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Em configurações ali, eu acho que é o caminho mais fácil. Na engrenagemzinha. Verdade. Deixa eu minimizar aqui. Aqui, pessoal. Configurações do Android. Só isso. Aqui, só antes de falar sobre a questão do espaço, tá, gente? Vou mostrar para vocês aqui também que existe essa função aqui, para caso vocês queiram utilizar, de organizar os arquivos, tá? A gente pode usar em lista compacta, lista ou blocos, tá bom? Aí fica do critério de vocês também. Quanto a espaço do OneDrive, então a gente vem aqui na engrenagemzinha, clica em configurações do OneDrive, ele vai abrir uma aba nova no nosso navegador, e aí ele vai mostrar para nós algumas configurações de notificações também, que vocês mesmos podem estar fazendo as configurações, como alertas de compartilhamento, de exclusão, né, de notificação por e-mail quando as pessoas comentarem sobre seus documentos, né? Aqui em mais configurações, a gente vai ter o tamanho da nossa ferramenta de compartilhamento. Métricas de armazenamento, tá bom? Vocês podem ver que o espaço que a gente tem no OneDrive, o OneDrive como eu falei no início do nosso treinamento, são para a utilização dos nossos arquivos do dia a dia, tá, pessoal? Aquele arquivo pessoal ali que a gente utiliza mais no dia a dia. Os arquivos utilizados por setores, a gente vai falar no próximo treinamento via SharePoint.
Então, o OneDrive são 1.024 gigas livres por usuário, ou seja, 1 terabyte por usuário, tá bom, pessoal? Aqui no meu caso eu consumi bem pouco, né, de espaço, que eu estou usando, eu ainda não fiz o sincronismo dos meus arquivos, estou usando junto com vocês para a gente iniciar o treinamento. Então, hoje em dia, 1 tera é um tamanho de arquivo considerável aí para usuário, tá bom? Então, voltando, como eu faço para poder visualizar o quanto eu já consumi? Clico na engrenagem, venho em configuração do OneDrive, clico em mais configurações, métricas de armazenamento. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Muito que é importante, né, Valber, que assim, a gente tem 1 tera de OneDrive. Só que quando a gente sincroniza com o computador, né, tudo que a gente joga ali no OneDrive vai ser sincronizado com o micro. Então, por exemplo, se a gente usa 500 GB do OneDrive, ok, a gente está usando 50% do OneDrive, mas se você tem a sincronia com o micro, isso tudo vai estar no computador também, né, à medida que você for baixando ali. E isso pode encher o espaço do computador. Exatamente. Tá? Então, gente, pessoal, é importante atentar que eu fiz um treinamento mostrando a visão do web aqui, mas é importante vocês se atentarem para essa ferramenta aqui, tá? Onde ele vai mostrar para a gente se está na nuvem ou se está na nuvem e na máquina. Voltando aqui, no meu caso, a pastinha treinamento. A pastinha treinamento está somente na nuvem, mas dentro da minha pasta de treinamento, eu tenho esse arquivo AD que eu fiz o download dele e eu tenho ele na minha máquina e também na nuvem, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida que possa estar sendo esclarecida por nós? Pessoal, como não? Então, a gente agradece a presença de todo mundo aí, o empenho de estar participando aí desse projeto Evangelho conosco. E muito obrigado e a todos um bom descanso e uma boa tarde. Valeu, Valber, obrigado. Estou compartilhando a gravação com todo mundo e a gente segue à disposição, pessoal. Tranquilo, Ok, Rafael, obrigado. obrigada. Um abraço. Valeu, obrigado, Valber. Valeu.